Olá, feliz sábado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que você tenha um dia abençoado na presença do nosso Deus. E seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não tenha preconceito, nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus. E para você então, que se encontra aí, eu te desejo de todo o meu coração um feliz sábado. Esse dia ele é muito importante para todos nós, não somente para os adventistas do sétimo dia, mas sim para todos os povos da terra, as pessoas que temem a Deus e guardam os seus mandamentos, tá? Então, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui. E eu oro todos os dias para todas as pessoas. Também peço que vocês orem por mim, tá? E que você faça esse estudo para que você possa compreender mais sobre quão é maravilhoso o amor de Deus para conosco, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E nesse momento eu gostaria de orar com você para que nós possamos entrar hoje no estudo, tá bom? Então feche seus olhos, curva sua fronte e vamos falar com Deus. Querido bom Pai, nós agradecemos, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de estar aqui na Tua presença. Que Teu Espírito possa fazer presente na nossa vida, meu Pai, e possa nos convencer do pecado. Que o Senhor, nesse dia, cuide de cada um de nós e abençoa também, meu Pai, todas as pessoas. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O estudo de hoje que nós vamos fazer é sobre a divindade de Cristo, ou seja, será que Cristo pecou? Nós temos visto falar muitas vezes que Cristo cometeu, que hoje nós chamaria de pecado, né? Por exemplo, muitos afirmam que Cristo bebeu, né? E você e eu sabemos que, à luz dos textos bíblicos, beber é pecado. Aí eu bebo só um pouquinho, é pecado. E ponto final. Tá? Então, Cristo, uns dizem que Cristo levou sobre ele se tornou carne e fez pecador. Será que tudo isso que as pessoas dizem sobre Cristo, será que realmente Cristo pecou? É o que nós vamos ver hoje aqui nesses textos. Eu vou começar lendo um texto que está aqui em João 8, capítulo 8, os versos é o 46, que diz assim: Quem dentre vós me convence do pecado? Jesus está fazendo uma pergunta aos fariseus. Quem dentre vós me convence do pecado? Veja bem, se eu disser para você que eu não tenho pecado, a Bíblia relata, em 1 João, que aquele que diz que não tem pecado, esse é mentiroso. Agora, se eu disser para você que eu não tenho pecado, você vai olhar para mim e vai dizer assim: olha, eu posso falar para você que você tem vários. Você ou comete todos os dias, ou já cometeu, ou comete, né? Então, eu tenho a natureza pecaminosa. Eu peco todos os dias, mesmo sem querer, né? Às vezes uma palavra mal falada que você fala para uma outra pessoa, você já está pecando. Então não existe nenhuma pessoa aqui na face dessa terra que não peque. Por exemplo, Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, diz assim que não existe nenhum sequer que faça o bem e faça o mal e que não peque. Então todos nós somos pecadores. Romanos 3, 23, diz que todos pecaram. Então Jesus faz uma pergunta para eles: quem de vocês me convence que eu tenho pecado? Eles nunca puderam provar. Pelo contrário, Jesus poderia falar para eles de todos os atos que eles cometiam, que era contra Deus e contra a lei. Então,
Veja bem, Jesus perguntou: quem me convence do pecado? Quando nós vamos para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, olha o que nós lemos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando nós lemos esse texto, aquele que não cometeu pecado, ele se fez pecado por nós, muitos têm dito assim, que esse texto faz parte de que Jesus teve realmente uma natureza pecaminosa. Ao encarnar, ele se tornou humano e, portanto, ele era pecador. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus encarnou, ele tinha a probabilidade de pecar. Por quê? Porque ele se tornou homem, de dores como nós. Só que Jesus, o autocontrole dele, Jesus tinha moral. Jesus, ele poderia até sentir na carne a tentação, mas ele nunca pecou, ele nunca deixou se inclinar para o lado do pecado. Não que ele tinha, igual nós tem, a tendência pecaminosa. Ele veio como carne, mas sem mancha nenhuma. Nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Desde quando uma mulher está grávida, que ela dá à luz a um bebê, ele já vem com a natureza pecaminosa. Cristo não veio com a natureza pecaminosa, pois ele era Deus. Ele é Deus. Então, ele poderia ter pecado. Então, se ele fosse pecado, se tivesse pecado, ele não poderia ser o meu Salvador e nem menos o seu Salvador. Porque como é que um pecador vai salvar o outro pecador se o originador do pecado é o Satanás? Então, Cristo estaria convencido pelo Satanás que ele era pecador. Então, quando diz que Cristo se fez pecado por nós, quer dizer, ele levou sobre ele o pecado da humanidade, como diz lá em Isaías capítulo 53. Então, Cristo não cometeu pecado, mas ele fez pecado. Ele levou sobre ele todo o pecado desse mundo. Quando nós lemos Isaías capítulo 59, versículo 2, lá diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Por isso que lá em Mateus capítulo 27, quando Jesus disse lá na cruz, meu Deus, por que me abandonaste? Ou por que me desamparaste? Porque naquele momento Deus estava sob uma divisão entre ele e Jesus, porque Jesus estava carregando o pecado da humanidade. Tá? Jesus nunca pecou. E aí, nós vamos ler agora Hebreus capítulo 7. É um outro texto que está falando aqui da impecabilidade de Jesus Cristo. Hebreus 7, 26. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Olha o que diz o texto. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado do pecado e feito mais alto do que os céus. Não é maravilhoso quando você pega um tema para você estudar e você estuda sobre aquele tema assim, e você encontra os tesouros escondidos na palavra de Deus. Tem até uma parábola que eu não me lembro qual, que diz assim que quando um homem descobre que aquele campo é um tesouro, ele vende tudo e compra aquele campo. Todas as pessoas deveriam adquirir, ter na sua casa uma Bíblia e estudá-la. Porque quando você lê os temas que você deseja, você encontra os tesouros mais lindos escondidos dentro da palavra de Deus. E já está revelado para nós. Então veja, o texto diz que
que convinha que um sumo sacerdote, esse santo inculpado, veja, aqui está falando num contexto do Antigo Testamento de Levítico capítulo 16, né? De quando o sacerdote fazia expiação, os filhos de Arão, eles faziam a expiação, os sacerdotes, né? Ele fazia expiação com os animaizinhos, com os cordeirinhos sem defeito, e aqui está falando, convinha que vinha um sumo sacerdote perfeito, sem pecado, separado do pecado, sem mácula, sem mancha, sem ruga, sem vestígio nenhum de pecado. E esse fez mais alto do que o céu. Veja que texto. Cristo, como eu disse, ele poderia ter inclinado pelo pecado, mas Cristo tinha o autocontrole, porque ele sabia que ele veio para uma batalha espiritual, que era uma batalha com o seu inimigo, e o inimigo também era poderoso. Claro, não é poderoso igual Deus, mas é um inimigo poderosíssimo, que é Satanás. Então, se Cristo tivesse um vacilo, uma tendência, se Cristo tivesse vindo com a natureza pecaminosa, ele não poderia ser nosso Salvador. Ele poderia sim ter inclinado para o pecado, se ele quisesse. Mas o caráter de Deus é perfeito. Ele veio com uma missão para resgatar eu e você das armadilhas do diabo. E por isso que Cristo nunca pecou. Por 3 vezes ele orou ao Pai. Mateus capítulo 26. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas não faça a minha vontade. Faça a tua vontade. Cristo sabia de tudo que ele ia passar. Mesmo assim, ele não pecou. Foi um sacrifício perfeito naquela cruz. Quanto mais eles judiavam do nosso Salvador, quanto mais eles batiam nele, quanto mais eles blasfemavam, mais impecável e mais perfeito era o seu sacrifício. Naquela hora, Satanás se viu derrotado. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22 diz assim: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. A Bíblia, ela tem, a Bíblia tem 1189 capítulos, ela tem 31.102 versículos, ela tem 73.693 palavras e tem 3.566.480 letras. A Bíblia tem 27 livros no Novo Testamento e 39 livros no Antigo Testamento. Ao todo, 66 livros. De todo esse montante, nós não encontramos um personagem ou uma pessoa de fora da Bíblia que deu testemunho dizendo que Jesus pecou. Não existe. Aí você pode dizer, bom, mas o homem pode ter escrito a Bíblia e colocado a ênfase só em Jesus, dizendo assim que ele não pecou. É impossível. Impossível acontecer tanta coisa num período, ou seja, de 3 anos e meio ou de 30 anos, né, que a pessoa nunca, naquela época, ficou sabendo que Jesus tinha pecado. Existe uma lacuna entre uma certa idade de Jesus até o batismo dele, que não é revelado na Bíblia, né? Esse período nós não está revelado para nós. O que Jesus fez ali durante esse tempo.
Nós só sabemos quando ele veio a ser batizado. Mesmo assim, não existe nenhum texto na Bíblia dizendo assim que Jesus, desde a sua infância até a sua morte, ele pecou. Ou se existiu alguma coisa. Não existe. Pode até ter que seja gente com má intenção, né? Pessoas usadas pelo inimigo que quer defamar o nome de Cristo, que tem escrito alguns livros falando de certa coisa que Jesus fez, né? Mas isso aí, para nós que acreditamos no nosso Deus, de um caráter perfeito, nós sabemos que isso é só mais uma astúcia do diabo para querer jogar o nome de Jesus no chão e pisar em cima dele. Porque ele sabe, Satanás sabe, que a sua derrota já está certa, é questão de tempo. Ele sabe que dentro de pouco tempo Jesus vai voltar e o reinado dele terá um fim para sempre. Ele não vai existir, nem nome de Satanás vai existir mais. Tá? Então, Jesus nunca cometeu pecado, nunca achou na sua boca pecado. Olha o que diz aqui na carta de 1 João, capítulo 3, versículo 5. 1 João, capítulo 3, versículo 5. Diz assim: Sabeis também que ele se manifestou para tirar o pecado, e nele não existe pecado. Você entendeu esse texto? Diz assim, que ele se manifestou para tirar pecado. Então, se ele tivesse vindo com a natureza pecaminosa, ele não podia tirar uma coisa de mim, de você, se ele próprio tinha. Ele se manifestou para tirar o nosso pecado. Ou seja, um dia, quando Jesus voltar, ele vai transformar-nos em uma nova criatura. Não como nós lemos ali em 1 Coríntios 5,17, quando nós batizamos, nós passamos a ser uma nova criatura, no sentido de novo ter uma vida nova ao lado de Cristo. Quando ele diz assim, quando 1 Coríntios capítulo 15, diz assim, nós vamos transformar, nós vamos ser transformados, nós vamos ser renovados de mente, de coração, de corpo, em tudo. Nós não vamos ter um outro corpo, mas nós vamos ter esse mesmo corpo, só que transformado de incorruptibilidade. Nós temos um corpo hoje corruptível, né? Nós temos a tendência para o pecado. Só que quando Cristo vier, ele vai nos transformar. Nós vamos ser como o anjo do céu, sem pecado, sem mácula, né? Então, por isso que diz assim que Jesus, ele nele não existe pecado. Olha que maravilha, né? Não poderia existir pecado no nosso Salvador. Há um texto muito curioso em Lucas, capítulo 23. Olha, eu e você sabemos, né? Até uma criancinha hoje, se você contar a história, ela sabe da morte de Jesus, o que aconteceu com Jesus, né? Que ele foi crucificado. E até mesmo a oposição daquelas pessoas que entregaram Jesus, os judeus, né, que entregaram Jesus para ser crucificado, a única coisa que eles acharam da parte deles foi assim, ó, ele blasfemou. Ora, Jesus blasfemou ao falar que ele era Deus? Pois ele é Deus. Ele contou uma verdade que eles não podiam resistir. Foi isso que Jesus fez. Lucas capítulo 23, há um verso aqui, versículo 14. Eu vou ler o 13 também. Olha, até os opositores de Jesus não conseguiram dizer para o povo que era pecador, que ele tinha cometido algum delito. Veja o que diz o versículo 13 de Lucas capítulo 23. Então, reunido Pilatos, os principais sacerdotes, a autoridade e o povo, disse-lhe
apresentaste-me este homem como o agitador do povo, mas tenho interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele, dos crimes do que acusais. Olha que interessante. Quem procurava condenar Cristo à morte não conseguiu achar nele pecado, ou acusação alguma, ou que ele tivesse cometido alguma coisa que falasse assim, ele é digno de morrer ou digno de ser preso. Não acharam nada. Os opositores. Olha o que diz aqui no versículo 15. Nem tampouco Herodes, pois nos tornou a enviar, e pois, claro, que nada contra ele se verificou digno de morte. Não tinha pecado em Jesus. Não existia. Não existiu. Olha aqui, até a própria esposa de Herodes, Mateus 27, ali também, 27, 19. Mateus capítulo 27, versículo 19. Está aqui. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer, aqui falando que Pilatos estava ali no tribunal com Cristo, e aí, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolva com esse justo. Não te envolva com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Você está entendendo? Até mesmo a mulher de Pilatos chegou a dizer para ele, não se envolva nessa confusão. Eu tive um sonho, esse homem é justo. Portanto, que Pilatos se acovardou, né? Muitas pessoas acham que aquele ato de Pilatos, lavar as mãos, é um ato bonito, é um ato de dizer assim, coitadinho de Pilatos. Pilatos queria soltar Cristo, mas daí ele diz assim, eu não tenho nada a ver com isso. É engano quem pensa assim. Pilatos se acovardou. Por isso que Mateus capítulo 16 diz assim que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Ou perderá. E aquele que não fazer isso, achará. Quer ver? Tem um texto aqui em Mateus. Deixa eu ver se é Mateus capítulo 16. Quer ver? Deixa eu ver se é Mateus 16 ou é Lucas 16. Há um texto Mateus capítulo aqui, Mateus capítulo 16, versículo 25 diz assim, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Você entendeu o verso? Então Pilatos se acovardou. Portanto que Apocalipse 21:8 vai dizer lá que os covardes também não vão herdar o reino do céu. O covarde é aquele que nega. É aquele que tem medo de seguir adiante numa decisão sensata. Ou seja, numa decisão verídica. É você saber aquilo que está certo e você se acovardar e concordar com o povo. Foi isso que Pilatos fez. Então, naquele gesto de Pilatos lavar as mãos, Pilatos não está dizendo assim, eu sou inocente. Ele acabou dizendo, né? Eu sou inocente do sangue desse homem. Não, ele podia ter absorvido Jesus. Ele podia arcar com as consequências. Mas ele não fez. Ele preferiu deixar a multidão convencê-lo. Por isso que Jesus pergunta em João 8,46, quem de vocês me convence do pecado? Quem?
Ninguém pôde convencer Cristo do pecado. Pilato tampouco acreditou em Jesus. Porque se ele tivesse acreditado em Jesus, tivesse crido no Filho do Homem, ele dizer, não, eu não vou condenar esse homem. Eu estou disposto a vocês me tirar do poder, fazer qualquer coisa, mas eu não vou condenar esse homem. Portanto, é que a Bíblia acaba relatando que nesse dia Pilatos e Herodes fizeram uma paz satânica, uma união diabólica, né? Porque os dois não se falavam. E através da crucificação de Cristo, através da condenação de um homem justo, de um Salvador, fizeram uma paz, que união mais diabólica. Não é verdade? E quando nós lemos aqui Marcos, capítulo 1, vou ler aqui, tem um texto aqui, Marcos capítulo 1, versículo 24. Marcos 1, 24 diz assim: o que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Aqui, quando Jesus expulsa aqueles demônios, né? Naquele endemoniado lá em Cafarnaum, quando Jesus expulsa aqueles demônios, um deles branda e diz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Os demônios, os anjos caídos, eles poderiam blasfemar contra Cristo, falar algo contra Cristo, eles não podiam, porque até eles reconheciam o Santo de Deus. Então Jesus é esse maravilhoso e divino. Jesus, ao se reencarnar, ele tinha uma missão, um propósito, de vir tirar da mão de Satanás o pecador. Jesus pagou com seu sangue naquela cruz para que eu e você fôssemos hoje livres. Não estou dizendo no sentido livre de não pecar, mas no sentido de estar livre, mesmo com o pecado existindo, nós estarmos livres do pecado, voltado para Deus e lavado-nos naquele sangue precioso. A missão de Jesus, Jesus veio a esse mundo para ser pobre, para que eu e você fôssemos ricos. Ele usou, já falei outras vezes, ele usou uma coroa de espinhos para que eu e você pudesse ter uma coroa de glória. Jesus se fez pecado, ele levou o pecado que era meu e seu. Ele carregou uma cruz que era minha e era sua também. Ele foi cuspido, ele foi agredido, ele foi espancado. Nosso Salvador, sem pecado algum, sem prova nenhuma de que ele tinha feito alguma coisa. E hoje, quantas pessoas vivem longe deste homem? As pessoas só conhecem o Jesus amoroso. Será que Jesus, ao cumprir a sua missão, ao passar por tudo que ele passou, sem nenhum pecado, para levar a humanidade um dia à excelência, ao reino de Deus, será que Jesus, ao passar por tudo isso, ele deseja que eu e você vivemos na ignorância? Vivemos pecando? Saber que ele se fez pecado por nós? Você acha que Jesus passou tudo isso para que eu e você hoje vivesse numa vida de libertinagem? As pessoas não conseguem entender. Jesus se entregou pela humanidade. Jesus não morreu porque ele tinha pecado, porque ele errou. Não condenaram ele porque
achou nele que ele pecou, que ele fez alguma coisa. Não. Esse era o propósito. Ele tinha que vir para dar cabo ao reino de Satanás. Eles não conseguiram achar uma sequer falha em Cristo. Ele era perfeito em tudo. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz assim que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus nunca pecou. Ao contrário disso, ele se fez pecador por mim e por você. Então que nós possamos ser racionais e parar um pouco e pensar o que nós estamos fazendo. Se nós estamos transgredindo aquilo que Deus mais ama, que é os seus mandamentos. O único justo, o Filho de Deus, o justo, sem mácula, na sua boca não achou pecado. Um homem justo, de caráter, impecabilidade, nunca pecou, nunca ofendeu as pessoas, sempre levando uma palavra de amor ao ouvido daquelas pessoas que precisavam, curando as pessoas que criam. Ao paralítico fez andar, ao cego fez enxergar, ao mudo fez falar. Curou outras tantas pessoas, curou 17 leprosos de uma vez só. Está lá em Lucas capítulo 17, versículo 10. Jesus é o maravilhoso, o Cordeiro sem mácula. Na transfiguração de Mateus capítulo 17, o Pai disse: este é o meu Filho amado, em quem eu me compraz. Mateus 3, 16 a 17 diz a mesma coisa depois do batismo de Jesus, que ele sai da água. Esse é o meu Filho amado, em quem eu me compraz, ou em quem eu tenho alegria. Este é o Santo de Deus. Esse é o meu Salvador. Esse é o seu Salvador. Então que nesse dia nós chegamos mais perto do nosso Criador e meditamos na vida de Cristo e façamos aquilo que Ele fez. Claro, nós não somos perfeitos, nós não vamos chegar a esse nível nunca. Nós podemos viver 1000 anos nessa terra, nós não vamos chegar a esse nível de Cristo. Mas nós podemos ser pessoas melhores todos os dias, pedindo a orientação do Espírito Santo, pedindo perdão por tudo aquilo que nós temos feito e deixar que o Espírito Santo convença nós daquilo que nós fazemos de mal, principalmente do pecado. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Espero que você tenha gostado desse estudo e amanhã eu trarei um outro novo estudo para que nós possamos meditar nessa santa palavra. Feche os olhos com a sua fonte, quero orar com você. Querido bondoso Deus, obrigado, Senhor, por esse estudo onde nós entendemos, Senhor, a santidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu Pai, que a palavra diz que todo joelho, meu Pai, nessa terra vai dobrará, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que nesse dia permaneça conosco, meu Pai. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Que Deus abençoe seu santo sábado. Ficamos então na presença de Deus. E para você então, um feliz sábado.